Hoje é um vídeo bem diferente do que eu costumo postar e talvez eu não poste outro desse. Eu acredito que seja o vídeo mais curioso, mais polêmico e mais interessante que eu já postei aqui nesse canal. Vim até vestido a caráter, eu tô parecido com um mágico ou não? Eu tentei pelo menos, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que os pastores de muitas igrejas conseguem revelar a vida das pessoas que estão ali. Algumas revelações que qualquer pessoa pode fazer, tipo, eu poderia prever muita coisa sobre a sua vida, mesmo sem ter te conhecido ou te visto pela primeira vez. E outras revelações que são muito específicas sobre a pessoa, como nome, sobrenome, endereço, até número de documentos, eles conseguem prever ali na hora. Eu vou te dizer como é que isso é feito. Esse vídeo não é para criticar a religião de ninguém, mas simplesmente para expor alguns charlatões que tem por aí. Você vai ver como que milagres são feitos, como pastores conseguem entrevistar demônios e o que é que isso tudo tem a ver com mágica. Só para quebrar o gelo eu vou ensinar um truquezinho para vocês, mas não façam isso. Não vai dar muito certo tanto porque eu não tenho baralho, eu não uso essas coisas e, né? Mas aqui, vamos fingir que isso aqui é um baralho. E temos várias cartas com vários bichos, com vários nomes, ok? Então eu vou embaralhar isso aqui de qualquer jeito, aqui aleatoriamente, tanto faz. Só embaralho, tanto faz. Pronto. Aqui só vocês estão vendo. Eu vou escolher qualquer um aleatoriamente. Pronto. Esse aqui. Decorem o nome dele aí. Tá? Estão decorando aí? Pronto. Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar aqui para não ver, né? Uhum. Agora eu vou colocar esse aqui, ó, virado no meio e vou cobrir essas aqui. Vou embaralhar mais ainda. E agora, esse é um negócio bem doido aqui. E agora eu vou tentar adivinhar e achar qual é esse animal. No caso, você pediria para a pessoa fazer o que? Você espalharia na mesa. Pediria para a pessoa olhar aonde está, procurar a carta dela e dizer para você em que posição, de primeira, segunda, terceira carta. Isso você de costas. No caso, você sem olhar. Mas aí você já ia saber qual era a carta da pessoa. Por exemplo, é porque eu não estou enxergando nada aqui que essa vez na minha cara está no escuro. Mas se fosse no baralho, facilmente eu conseguiria identificar a sua carta. Deixa eu ver aqui qual seria. Eu ainda não sei qual é, mas eu consigo identificá-la no meio dessas cartas todas aqui. Ok. Então você, virado de costas, diria: sua carta é uma arara azul. Acertei ou não acertei? Tá meio tosco essa aqui porque não tem um equipamento aqui. E tá tudo escuro aqui no meu quarto. Mas é uma arara azul. Eu não sabia, eu descobri olhando aqui. E como é que eu achei essa carta se eu não sabia qual era? Ela estava embaralhada no meio dessas cartas todas aqui. É simples. Eu não preciso saber qual é a sua carta. Eu preciso saber, por exemplo, finge que é essa aqui, ó. Essa aqui é a carcará. Eu não sei qual, eu não saberia qual era. Mas na hora que eu cortei o baralho e coloquei ela no meio, eu sei que aqui é uma arara azul. E que a arara azul vai em cima da sua carta. Quando eu virar, a sua carta vai estar depois da arara azul. Então, mesmo que eu embaralhe, dificilmente essas duas cartas vão se separar. Então, na hora que eu procuro a carta, ou espalho na mesa para pedir para você contar e achar a sua carta, eu vou ver onde é que está a carta que estava do lado da sua e vou saber qual é a sua. Então, na hora que eu estiver de costas, na hora que você disser em qual posição está a sua carta, eu vou dizer a sua carta e você vai pensar que eu acertei. Não sei se vocês deu para entender aí, mas é por aí que as mágicas são feitas, tá? O princípio é esse. Se você consegue
Quando você começa a estudar muito sobre mágica, essas coisas, você consegue identificar algumas coisas, alguns truques que são feitos e como é que são feitos. Todo o princípio por trás. Mas depois dessa enrolação toda, vamos ver aí como é que alguns pastores eles conseguem fazer essas revelações. Entendam uma coisa, muitos pastores, não estou dizendo que são todos, nem que todo evangélico ele é trambiqueiro. Tem muita gente sincera nas igrejas que são enroladas por esses pastores. Tem muitos pastores que são pastores de verdade, são homens de Deus, mas tem muitos que não são charlatões. Geralmente quando você vê essas igrejas com muita revelação sobre a vida dos outros, revelação sobre coisas pessoais das pessoas, muita expulsão de demônio e as pessoas rolando no chão, aquela bagunça toda, aquele circo, dificilmente tem alguém, um pastor realmente sincero ali. Geralmente eles querem o dinheiro das pessoas, são showmans. E são coisas que você pode ver em muitos espetáculos de hipnotismo ou de mágica. Se você assiste o American Got Talent, você vê algumas coisas desse tipo aí. E aqui eu não vou somente falar, eu vou mostrar. Vocês vão ver alguns vídeos. Eu vou comentar sobre essas coisas. Eu vou falar de alguns casos que foram comprovados de pastores que são realmente fraudulentos. Mas olha esse vídeo aí dessa pastora que ela supostamente tira o vício de uma mulher que fumava há muitos anos. Mas olha como é que dá errado o truque que ela tenta fazer ali com a mulher. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Marisa, qual que é o seu problema? É o vício do cigarro. Você fuma há quantos anos? Uns 35 anos que eu fumo. 35 anos? 35 anos que eu fumo. Creio. Se você tem fé, Deus tem o poder. Toma esse óleo aqui, minha filha. Fecha o olho. Estenda as mãos pra cá. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso! Eu ministro agora um milagre de Manassés na vida da Marisa. E eu mato agora o vício. Eu mato agora o vício. Todo espírito imundo que está fumando e bebendo na boca dessa mulher. Desgraçado, eu tô te vendo aí. Pega agora todo... Pode falar. Demônio desgraçado, eu tenho mais poder do que você. Pega agora todo o vício. Pega agora, acabou a festa. Acabou. Na boca dessa mulher você não fuma mais. Deus, passa uma esponja agora na mente dessa mulher. E ela nunca mais vai se lembrar que um dia ela foi viciada. Eu ordeno todo espírito imundo, demônio desgraçado. Pega agora todo o vício que é teu. Em nome de Jesus eu ordeno, sai agora. Olha para as pessoas. Respira fundo. Eu tenho controle do que está acontecendo, viu, minha filha? Como é que é seu nome? Marisa. Marisa, fala pra mim. Você é viciada no cigarro? Sou. É viciada no cigarro. Você é viciada na bebida alcoólica? Sou. É? Fecha os olhos. Vira pra mim. Eu expulsei o espírito maligno. Fecha os olhos. Concentra. Eu ministro agora a unção de Manassés. O milagre de Manassés na vida dessa mulher. E esta mulher agora recebe a mão de Deus apagando da memória dela que um dia ela foi viciada. Essa mulher nunca mais vai se lembrar que um dia foi viciada. Nunca mais. Essa mulher vai declarar para a glória de Deus que ela nunca foi viciada. Eu peço agora, Deus vivo, passe uma esponja com o sangue do cordeiro e apague da mente dessa mulher que um dia ela foi viciada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha pra eles. Como é que é seu nome? Marisa. Marisa, você algum dia na sua vida foi viciada no cigarro? Eu não. Viu? Você disse aqui que você era viciada no cigarro. 35 anos. É? E você disse agora que você nunca foi viciada. Fumei na minha vida. Nunca fumou, nunca. Vocês perceberam o que ela tentou fazer? Primeiro, ela vai induzindo a pessoa. Isso se chama sugestão. Isso é dentro da hipnose, se chama sugestão. Enquanto a pessoa está ali naquele transe, você vai sugerindo coisas na mente dela, para o subconsciente dela. Quando a pessoa tornar, por algum momento aquilo ali faz efeito. Isso você pode perguntar a qualquer hipnólogo, ele consegue fazer aquilo dali que ela fez. Só que dá errado. Você percebe que a mulher, em vez de ela falar como ela tinha mandado ela falar ali, que ela não lembrava mais do que era viciada em cigarro, mas a mulher acaba dizendo 30 anos, 33 anos, sei lá. E dá errado, e ela tenta fazer de novo, e ela volta, só que agora ela é bem específica. E ela manda, ela ordena na mente da mulher ali. A mulher, ela é induzida a falar que ela não lembra mais do cigarro. Você vê que a mulher, depois ela fica constrangida, ela fala por constrangimento, para não envergonhar a apóstola ali.
E muitos desses milagres, eles são feitos dessa maneira. As pessoas são induzidas por hipnose a falar o que o pregador que está ali na frente, ou o milagreiro, manda que elas falem. Pode conversar com qualquer especialista em hipnose, que ele vai dizer que aquilo ali é realmente hipnose, e ele consegue replicar aquilo dali. Não é um milagre. Depois daquilo ali, perde o efeito, a pessoa volta para o vício e tudo mais. Se ela não continuar um tratamento e tal. Agora eu vou te explicar como é que os pastores eles desvendam a vida das pessoas. Tem um vídeo aí, eu vou botar agora para vocês, e vocês vão ver já de cara como é que é feito isso daí. Olha esse vídeo. Existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? Quem é? Você? Tem 2? 3, isso só acontece na minha vida. Diga uma coisa pra mim, vocês, por favor, porque Deus está me dando ordem para entregar uma mensagem pro Eugênio. Mas eu vou falar uma doidura pra vocês. O Eugênio, que Deus tem uma mensagem para me entregar pra ele, ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Quanto mais glória tiver, melhor é aqui. Eu tô entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. É? Então os outros podem sentar. Há 3 quarteirões aqui da igreja. É? Me diga uma coisa. Eu vou falar uma doidura pra você. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho pra entregar pro Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala uma coisa pra você. É o número da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ok? Vocês perceberam que tinha alguém, tem o pastor lá, né, que ele tava falando e tudo mais, e tem alguém no computador pesquisando sobre a pessoa? Tipo, hoje em dia, você consegue achar muita informação sobre qualquer pessoa só fazendo uma pesquisa na rede social da pessoa. Se você tem o nome da pessoa, você consegue. Agora, assim, você fica pensando assim, mas como é que ele descobriu o nome da pessoa, quem era a pessoa? Isso é bem simples. Nessas igrejas, geralmente você assina alguns cartões quando você vai, com pedidos de oração, e você bota seu nome. E depois que você tem o nome da pessoa, só é você pesquisar sobre ela e você acha um monte de informação. Agora, tipo, a pessoa chegou ali naquele momento e o pastor já começa a revelar sobre a vida dela. Como é que ele pegou as informações se os cartões não passaram pela mão dele? E se ele ainda não foi lá no cara do computador para anotar as coisas tudinho, decorar e memorizar? É simples. Esses pastores eles usam um ponto eletrônico e a pessoa que está no computador consegue se comunicar com o pastor sem que ninguém veja. Ou seja, como você vê esse pastor aí, ele fica um momentinho parado e ele diz, né? Tô entendendo, Jesus, tô entendendo. Jesus, né? O nome do cara do computador é Jesus. Beleza. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de explicar. Existem esse negócio de revelação, que a pessoa sabe das informações através da internet, e que outra pessoa passa para ele, tanto através da internet ou através daqueles cartões que você escreve um pedido de oração e um desejo. E aí o pastor, ele depois tem aquilo dali na mão dele, ou no ponto eletrônico, ele, claro, vai dizer, né? Seu nome é fulano de tal? Sim. Seu sobrenome é fulano de tal? Sim. Você está em busca de tal milagre, não é, na sua vida? Aí a pessoa, é verdade, é verdade. Claro, ele já sabia. Isso se chama leitura quente, é quando você tem informações a respeito da pessoa. É uma nomenclatura aí dentro do ilusionismo, do mentalismo, ou seja, da mágica. E tem outro chamado leitura fria. O que é leitura fria? É basicamente o que você vê, tanto no horóscopo quanto no Facebook. Já viu aqueles negócios do Facebook, que o Facebook bota a sua foto e bota uma descrição sobre como você é? Aí você olha assim, nossa, o Facebook me conhece muito. Ou você olha no horóscopo, vê lá no rádio, aquelas previsões, ou falando sobre sua personalidade, quem é de Áries tem tal personalidade, quem é de Touro é assim. Isso se chama leitura fria, ou seja, você olha para uma pessoa e você diz frases do tipo assim: você é uma pessoa que não tem muita paciência com pessoas lentas, não é verdade? Aí você, é verdade. Só que isso aí, é tipo assim, 90% das pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas lentas. Isso é um estudo psicológico feito, né, que desses dados é Augusto Cury, psiquiatra, um dos mais famosos aí.
Então tem várias frases de decorar que você pode decorar sobre leitura fria, que é basicamente você não sabe nada sobre a pessoa, mas você diz coisas a respeito da vida dela que praticamente se encaixam com a vida de quase todo mundo. Você tem medo de ser corno, não tem? Você não confia muito nas pessoas, não é verdade? E até ali mesmo, na hora que você está olhando para a pessoa, você pode olhar um pouco para dar a aparência da pessoa e deduzir muita coisa dela. Se você for um grande observador. Tem muitos estudos sobre isso, né? Coisas que você treina também, você pode descobrir muita coisa sobre alguém só olhando para ela. Então é isso aqui, vamos continuar com o vídeo aí normal. Tá, isso já foi comprovado, algum pastor já foi pego desse jeito? Já. Um pastor americano, não lembro o nome dele, mas ele foi pego fazendo isso daí. Um cara entrou lá no culto com aqueles interceptores que você pega comunicação de rádio ao redor. E ele levou um desse pro culto, ele conseguiu gravar o que a esposa do pastor falava no ponto eletrônico. E quando o pastor falava o nome de alguém e pedia para a pessoa se levantar, ela ficava dizendo as informações sobre a pessoa no ouvido dele. E ele ficava falando as informações sobre a pessoa e dizendo que estava sendo revelado a ele naquele momento. Isso aí é um truque de charlatão e também pode ser usado dentro do espetáculo de magia, mas só como magia e entretenimento, tá? Se você usa isso e diz que é uma revelação divina, você é sim um charlatão. Isso é errado. E muitos pastores usam esse truque aí. Tem outros vídeos que eu queria mostrar para vocês, mas esse vídeo vai ficar muito grande. E sim, eu tenho autoridade para falar disso também, porque primeiro que eu estudei bastante sobre esse assunto e segundo que eu já fiquei 1 ano e meio numa dessas igrejas que era dessa forma. Então eu sei mais ou menos como é que a coisa funciona ali. Mas nesse 1 ano e meio dessa igreja, nunca conseguiram manifestar um demônio em mim. Nunca conseguiram me hipnotizar, embora orassem bastante na minha cabeça, achando que ia manifestar alguma coisa ou que eu ia cair nesse truque de hipnose. Mas não aconteceu nada. O dom de línguas estranhas acontecem da mesma maneira, beleza? Biblicamente, o dom de línguas é um dom de idiomas, ou seja, você fala outros idiomas. Tem até vídeo de hipnoterapeutas que eles fazem pessoas falar em línguas também. Então é só um truque, tipo, existe uma coisa chamada, eu acho que é conformidade social, ou é alguma coisa assim. Que como é que funciona? Se você conseguir que muitas pessoas ajam de uma determinada maneira, uma pessoa que está ali aleatoriamente ou está visitando aquele ambiente, ela vai se comportar da mesma maneira que as outras pessoas. Se você tem um ambiente em que todo mundo está falando em língua, em uma igreja que diz que você só tem o Espírito Santo se você falar em línguas, e você já está há algum tempo naquela igreja, intuitivamente você vai começar a falar em línguas também, porque você quer fazer parte daquele meio. E é muito constrangedor você estar em uma igreja em que todos ali manifestam o Espírito Santo, dizem que tem o Espírito Santo e que são pessoas de Deus, mas você não é de Deus ainda. Então você se sente muito incomodado em participar daquele meio e você não falar em línguas também. Então você acaba falando em línguas para não se sentir excluído daquele meio ali. Muitas pessoas eu já vi falando sobre isso. Eu fui uma dessas pessoas que falava somente para não dizerem que eu sou uma pessoa que não tem o Espírito Santo. E conheço outras pessoas que fizeram o mesmo, que já me contaram, que eu já ouvi em testemunho na igreja também. E até conversando com pessoas dessa igreja que eu frequentava, perguntando como é que elas falavam, o que é que elas diziam, e elas diziam que não sabia, simplesmente só falava e pronto. E é uma coisa que não se explica, é inexplicável e tudo mais. Mas você não entende e não sabe o que está dizendo. E isso não existe na Bíblia, esse tipo de dom, tá? O dom de línguas na Bíblia é um dom de idiomas, que você fala, mas a outra pessoa entende o que você fala. Agora é a questão dos milagres, hein? Como é que funcionam os milagres? Bom, já foi descoberto que tem pessoas que gravam isso, tem pessoas que desvendam esses falsos milagres aí, que é basicamente o seguinte. Geralmente se chamam pessoas que estão ali para atuarem. Isso também funciona na questão da expulsão de demônios. Tem pessoas que fingem estarem endemoniadas e ganham para isso. Em alguns casos de possessão demoníaca, na verdade não é uma possessão, a pessoa foi induzida a fazer aquilo por hipnose também. Tem como fazer por hipnose. Em outros casos, há pessoas que realmente ela tem algum defeito físico. Por exemplo, tem um vídeo de uma mulher que ela tem o braço quebrado, é torto o braço dela. Ela consegue entrar com o braço para dentro e depois crescer o braço e o braço dela ficar normal. E tem um vídeo de um milagre, um pastor lá fazendo um milagre nela, e o braço dela cresce e fica normal assim, ó. E você fica impressionado. Só que você vê essa mulher já em outra igreja fazendo o mesmo milagre acontecendo no braço dela. Em 2 igrejas diferentes, com 2 pastores diferentes, essa mulher, a mesma mulher e é o mesmo milagre do braço dela volta ao normal. Ou seja, ela é uma atora.
Tem outro vídeo de um rapaz que ele tá na cadeira de roda lá na igreja e ele se levanta, ele começa a andar, ele se ajoelha. Depois tem um cara filmando ele andando de bicicleta na rua e perguntando a ele quanto é que ele ganhou para fazer aquilo na igreja. Ele fica só rindo e vai embora. Então, basicamente, esses milagres, essas curas todas são feitas assim. Esses pastores são charlatões. Não estou dizendo que possessão demoníaca real não existe. Existe porque está na Bíblia que existe. Acredito no diabo, em demônios. Acredito sim no poder de Deus. Acredito no dom de línguas. Bíblico, não nesses que é falado por aí. E sim, em Deus pode revelar coisas aos profetas. Mas veja bem, quando Deus revelava, olha os profetas da Bíblia, quando Deus revelava algo aos profetas, eles, por exemplo, como o profeta Daniel, ele ficou doente por vários dias, ele ficou fraco. Ele ficava parado, ele não respirava. Tipo, tem muitos sinais de um profeta que você analisa e nesses profetas não tem. Eles só ficam falando. E falando coisas específicas da vida das pessoas. Os profetas da Bíblia, quando recebiam o dom de Deus, eles tinham revelações para o futuro, para coisas grandiosas que Deus ia fazer na humanidade. Eles não ficavam revelando coisinhas da vida das pessoas. Não tem pastor que fica revelando placa de carro, cartão da pessoa, número de cartão, conta de banco, nome de pai, nome da mãe, essas coisas assim. Que você acha essas informações na internet muito facilmente. E tem muitas outras coisas dessas igrejas que você vê que são puramente truques de mágica. Se você estudar um pouco sobre mágica, conhecer alguns truques, você vai ver claramente que são puros truques de mágica. Então, gente, é assim que funciona, tá? Não são todos os pastores. Nem todo milagre é fácil, porque existe milagre verdadeiro. Mas ele não está escancarado assim nessas igrejas. Geralmente você percebe isso porque nessas igrejas, por que Deus não revela a verdade para esses pastores? Porque cada igreja, um demônio fala mal da outra igreja. E cada igreja dessas aí prega uma doutrina diferente. Por que Deus não revela a doutrina verdadeira da Bíblia para eles, mas revela da vida dos irmãos? Hein? Pensa aí. E já viu alguma dessas igrejas ensinarem a Bíblia de verdade? Eles só fazem um show ali e você não sai de lá sem aprender quase nada da Bíblia. Então tome cuidado ao você frequentar uma dessas igrejas. Veja se a igreja é séria, se é uma igreja de Deus, se é uma igreja que estuda a Bíblia, se é uma igreja realmente que você vê que Deus habita ali, tem o Espírito Santo ali, tem ordem, tem decência, as pessoas não ficam gritando, não ficam rolando no chão, mas como o culto que Paulo ensinou. É o culto racional, está lá em Romanos capítulo 12, e também Paulo diz que quando se juntarem os irmãos, que um fale e os outros fiquem em silêncio para aprender. Bem-aventurados, Apocalipse 1:3 diz, aquele que lê e aqueles que ouvem. Isso é um culto de verdade. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou. Você nem imagina o que aconteceu quando essa moça aqui, que era obreira, estava de obreira na igreja, se afastou. E eu queria que a mãe contasse que a senhora acompanhou de perto, né? É uma coisa incrível, né? Ela sentia muitas dores, né? Aí ela chegou aí ao médico e o médico disse que ela estava grávida de 3 gêmeos. Era todo sintoma de gravidez. Ela tinha enjoo, tinha dores. É como se a sua filha Tivesse tendo uma... grávida do diabo. Isso. Na cabeça do médico, era 3 crianças. É. Olha só, mostra as caveiras aí. Não tem nem como dizer que é 3 fetos. Porque tem argolas de ferro. É como se ela tivesse ficado grávida do diabo. Ó o bebê caveira. Ó o bebê caveira. Ó o bebê caveira. Ó o bebê caveira.